rejeitaram veio a ser a mais importante, que é Cristo. Você pode ter certeza absoluta que tudo que esses construtores de igreja falam, eles falam em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, do versículo 24 em diante. E ele vai dizer assim: e Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel. Aleluia! Mas somente a uma viúva que morava lá em Sarepta, perto de Sidom. Louvado seja Deus. Aqui, ele não para por aqui. Ele vem continuando, dizendo o quê? Que querendo ou não, ele vem citar Elias, ele vem citar aqui depois, aleluia, louvado seja Deus, ele vem citar aqui o profeta Eliseu, né, que ele cura Naamã, e ele vem deixar bem claro para nós, né, que havia muitas viúvas, havia muitos leprosos dentro da igreja, mas ele não curou nenhum. Por quê? Porque infelizmente dentro de igrejas humanas, né? E aquela igreja, Israel, era a igreja de Cristo, tá? E lá não tinha um adorador. Por isso que ele mandou lá em Sarepta. Elias, vai lá em Sarepta. Por isso que ele falou para Eliseu: Eliseu, cura o leproso lá, Naamã, o sírio, né? E em Israel, ele não fez. Por quê? Porque não tem verdadeiros adoradores. Se lá na igreja de Cristo não tinha, imagine nas igrejas humanas. Imagine nas igrejas humanas. Vamos aprender com a Bíblia, tá? Vamos aprender com a Bíblia. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Do versículo 16 em diante, né? O Evangelho de Cristo, principalmente, vai ensinar, vai deixar bem claro para vocês que as igrejas humanas, tá? Os construtores de igreja, né? Não vai deixar um verdadeiro cristão abrir a boca e falar. Não vai. Não vai. Por quê? Quando um verdadeiro cristão falar, ele vai falar a verdade. Ele vai falar o que está na Bíblia. E eles não vão concordar. Tá? João 16, versículo 2 em diante, fala que as igrejas vão até te matar. Tá? Mateus capítulo 10, ele vai falar a mesma coisa. Então, o Evangelho de Cristo inteiro. Cristo só entrava... Cristo pregava na igreja. Ele pregava mesmo. Para esse monte de igrejado mudar de vida. E até hoje não mudaram. Ao contrário, né? Construído cada vez mais templos, né? Cada esquina tem um agora, né? Eita! Tem mais, é que nem o outro fala, tem mais templo que bar, né? Só tem 2 mudanças. O bar, eles bebem pinga e nesses construção de templo aí, eles adoram demônios, né? Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Louvado seja Deus, vamos lá. Lucas capítulo 4, do versículo 16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Então Jesus vai para a cidade de Nazaré, aonde ele havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, ele foi até a igreja. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Então, né, aonde Jesus cresceu, ele entrou na igreja, como era de costume dele, né, né, na região inteira, no país inteiro, diz a Bíblia, que no país inteiro ele pregava em todas as igrejas falar a verdade. Por isso que mataram ele, tá? É só você ler o Novo Testamento, né? Então vamos lá, presta atenção no que você vai ler na sua Bíblia aí, meu irmão. Tá? Pegou a sua Bíblia? Abriu sua Bíblia? Aprendendo com a Bíblia, com a sua Bíblia. Então vamos lá. Então ele pegou, levantou para ler as escrituras sagradas. Ele deram o livro do profeta Isaías. Então deram para ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Versículo 18. Dá uma olhada nisso. O Senhor me deu o seu espírito
Ele me escolheu para levar, aleluia, ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então vamos lá. Jesus estava onde? Dentro da igreja. E ele foi falar o quê? A verdade. Ele foi abrir os olhos dos cegos. Ele foi falar de Jesus para os pobres. Aleluia. Ele foi libertar os presos. Né? Por isso que eu falo para você, quando esses construtores aí, essas igrejas construídas por seres humanos, abridas com CNPJ, né? São casas de Satanás, são cadeias de demônios, eu não erro, porque aqui ele está bem claro aqui, olha, ele entrou dentro da igreja para a liberdade dos presos. Ele foi lá para libertar os presos, mas ninguém quer sair dessa cadeia, né? Ninguém, vírgula, né? Quem ouve a voz do verdadeiro pastor, esse segue ele. E o verdadeiro pastor e único é Jesus Cristo. É só sei lá em João 10, que ele vai deixar bem claro. A palavra que vai te libertar é a de Jesus Cristo, é as escrituras sagradas, não é a do homem. Tá? É por isso que eu venho aqui aprendendo com a Bíblia, com a sua Bíblia, né? Então vamos lá. E ele veio anunciar que chegou o tempo que o Senhor vai salvar o seu povo. Por quê? Jesus estava ali, meu irmão. Jesus ele era anunciado desde os tempos de Moisés para cá. Quando Jesus chegou, ninguém entendeu nada. Não, isso não é Jesus, não. Isso aí é demônio. É demônio expulsando demônio. Ele não conhece esse cara aí, é filho de José com Maria, mas filho de Deus ele não é. Presta atenção no que você vai ler na sua Bíblia aí agora. No que você está lendo. Versículo 20. Jesus fechou o livro, tá? Ele fechou a Bíblia, entregou para o ajudante da igreja e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Todas as pessoas da igreja olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então Jesus começou a falar. E ele disse, não, você tem que ler a sua Bíblia, cara. Meu Deus, quanto mais você lê, mais você é liberto desses demônios de púlpito aí, ó. Presta atenção. Então ele começou a falar e disse, hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Ele tinha acabado de falar do quê? Que ele veio, que o Senhor deu o Espírito de Deus na vida dele, para levar notícia aos pobres, para libertar os presos das cadeias satânicas aí, que são as igrejas de homens, vista aos cegos, que estão tudo cego, né? Oprimidos, que estão tudo sendo oprimidos, sendo roubados, lá em Mateus 23 ele fala, né? Que esses construtores de templos, primeiro eles roubam as pessoas, depois, com longas orações e lindas palavras, eles entendeu? A consola. Então Jesus falou, então, né? Chegou o tempo. Tá? Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da igreja, sentou-se e falou para ele, viu? Aleluia! Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Versículo 22. Todos começaram a elogiar Jesus. Presta atenção. Todos da igreja começaram o quê? A elogiar Jesus. Vamos continuar? Aleluia! Admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam, ele não é o filho de José? Aí já começaram. Todos elogiaram Jesus, né? Jesus falando, já começaram. Viu? Mas não é filho de José? A mãe dele não é Maria? Os irmãos dele, as irmãs dele não... Viu? Porque vai lá no começo, lá no versículo 16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde ele havia crescido, tá? Então todo mundo é filho de Maria com José,
né? Como que está se cumprindo ali, né? Com o Espírito Santo de Deus, né? Então, já começaram. Primeiro eles elogiaram Jesus, ficaram, nossa, como ele fala bonito, nossa, que coisa linda. Aí no versículo 22, aí mesmo, onde eles elogiam Jesus, no mesmo versículo ele já começa. Mas ele não é o filho de José? Versículo 23, dá uma olhada na sua Bíblia aí, meu irmão. Então Jesus disse, sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado, médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer, nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. Isso aconteceu, né? Se você vai ler a Bíblia, tudo isso aconteceu. Que Jesus, ele falou, sem dúvida. Jesus, ele sempre falou, olha, eu estou te dizendo tudo isso agora antes que aconteça. Para que depois que acontecer, você não venha falar que você não escutou. Pode ver. O Evangelho de Cristo está, todos eles falam isso. Jesus sempre ele vem falando, ó, viu? Eu estou falando tudo isso para vocês antes que aconteça, para que depois que acontecer, vocês não venham falar, ah, eu não sabia, né? Tá? Então, Jesus continuou, né? Nós sabemos de tudo que vocês fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. Versículo 24. E Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Versículo 25. Eu digo a vocês que de fato, não presta atenção no que ele fala para os igrejadinhos. De hoje, daquela época, presta atenção. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel, na igreja de Deus, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma viúva que vivia na igreja em Israel. Nenhuma. Havia muitas viúvas lá dentro da igreja, povinho de Deus, escolhido a dedo. Naquele tempo era escolhido a dedo, né? Hoje já, né? O Satanás tomou conta de tudo, né? Hoje eles falam que eles são escolhidos a dedo. Hoje tem apóstolo, tem de tudo aqui que é do diabo, né? Porque de Deus está na Bíblia. Então, ele deixa bem claro. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma daquelas viúvas da igreja, mas somente a uma viúva que morava lá em Sarepta, perto de Sidom. Caramba, ele mandou Elias lá, vai lá em Sarepta, bem longe dos templos, construído por seres humanos. Viu? Esses homens, desde quando Salomão construiu o templo para Deus, o próprio Salomão adorava demônios lá dentro. Vai lá ler, cara. Viu? Vai lá ler. Vai lá ler. É por isso que Jesus falou, os construtores de templos rejeitaram a pedra angular, porque eles preferem os templos. Mateus 15, eles ensinam as suas doutrinas como se fossem mandamento de Deus, mas não é. É por isso que você tem que aprender com a Bíblia e parar de acreditar nesses demônios que falam em nome de Jesus. Homens de Deus que falam em nome de Jesus é esse aqui, ó, Lucas, Paulo. Você está entendendo? É os homens da Bíblia. E essa palavra da Bíblia tem poder de te libertar. A do homem não. Uma que é só você ver ele abrindo a boca e ler a Bíblia, você vai ver que ele é servo de Satanás. Só fala mentira. Quem mente é filho do diabo. Presta atenção no versículo 27. Jesus não para por aqui. E onde que ele está? Dentro da igreja. Havia também muitos leprosos em Israel dentro do templo, em todo Israel fora do templo, na igreja de Deus. Muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio. Agora vamos prestar atenção aqui, meu irmão.
havia muitas viúvas morrendo de fome, com fome, e ele mandou Elias lá em Sarepta. Por quê? Porque lá não tinha adorador. Será que é por isso? E aquela mulher adorava a Deus. Vai lá. Havia muitos leprosos dentro da igreja. Por que Deus não curou nenhum? Porque dentro da igreja não tem adorador. Só tem adorador de homens, dos seus próprios desejos, adoradores de si mesmo, não de Cristo. É o que a Bíblia nos ensina, é o que ele está falando aqui, ó. Senão ele não tinha mandado lá, ele tinha feito milagre na igreja. Aí você vai lá ver o que Jesus, quando ele cura aqueles 10 leprosos, só um volta, não era da igreja. Os 9 que eram da igreja foram tudo. E Jesus olha para ele, viu, mas eu curei 10, onde estão os outros 9? O único que voltou a agradecer a Jesus não era da igreja. E você vai lá olhar para o bom samaritano, a igreja inteira passou do lado daquele homem e cortou a volta. Mas um que não era da igreja parou e cuidou daquele homem. Ei, meu irmão, se você está dentro do templo construído por seres humanos, você está no lugar errado, servindo Satanás, sem medo de errar. Sem medo de errar. É por isso, você vai ver o que fizeram com Jesus aqui, por ele falar a verdade. E não vai ser diferente com os homens que falam a verdade, com os homens que lêem a Bíblia e falam a verdade. Aleluia! Versículo 28, dá uma olhada nisso. Quando ouviram isso, quando ouviram o que Jesus falou, que dentro da igreja não tem adorador, e ele teve que mandar Elias lá em Sarepta, ele teve que mandar Eliseu curar o leproso, lá em João 4 ele foi lá em Samaria, falar que aquela prostituta era uma verdadeira adoradora, porque dentro da igreja não tem. Aleluia! Quando ouviram isso, todos os que estavam na igreja ficaram com muita raiva de Jesus. Então se levantaram todos, aqueles homens que estavam elogiando Jesus, ficaram com raiva de Jesus, se levantaram todos, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali debaixo, para o matar Cristo. Aleluia. Ei, meu irmão, se você não ler a Bíblia e não aprender com a palavra de Deus, você vai para o inferno porque você quer. As pessoas estão trocando as escrituras sagradas por templos feitos por mãos humanas, aonde a Bíblia ela é bem clara. Ei, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, porque os construtores rejeitaram a Cristo. Eles vão lá com suas doutrinas, com suas próprias conversas, e não tem nada de Cristo. Mas amém, a escolha é sua. Jesus quer te libertar, Jesus quer te levar para o céu, e a escolha, ele nunca vai mexer na escolha do homem. Nunca. Romanos capítulo 1, versículo 20, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, vai deixar bem claro ali, tá? Bem claro. Quando Jesus voltar, você não vai ter desculpa nenhuma. Porque tudo no Evangelho de Cristo, Jesus Cristo sempre deixou falado. Eis que vos falo tudo isso antes que aconteça, para que depois que acontecer, você não venha avisar que eu não avisei. Então, o justo juiz está chegando. O justo juiz está chegando e as pessoas estão desapercebidas. Por quê? Porque elas querem escutar o que sacia a sua carne. Elas querem homens que falam o que agrada o seu coração. E o que agrada a sua carne te leva para o inferno. Gálatas 6, versículo 7, tá? Gálatas 6, versículo 7. Tudo que você planta na carne, você vai colher o inferno. Tudo que você planta no Espírito, você colherá a vida eterna. Gálatas 5,17. O que a sua carne quer, Deus não aceita. Amém? Louvado seja Deus. Uma ótima tarde a todos.